Chegamos, meus amores, ao decreto legislativo e às resoluções, as últimas normas. Decreto legislativo e resolução. Muito fácil, muito simples e bem pequenininho. Vamos lá, você já sabe comigo, desde Poder Legislativo, que o Congresso Nacional se divide em duas casas, não é? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Confere? Não é isso? Existem competências do Congresso Nacional com sanção do presidente. Eu vou mudar aqui a cor, só um segundo. Com sanção do presidente. Cadê você, cor? Aqui. Com... Não mudei. Sanção do presidente. Artigo 48. E competências do Congresso sem sanção do presidente. Artigo 49. Tá certo? Ora, eu já vi com vocês que para se fazer uma lei, para que a gente possa editar uma lei, a lei ela tem que ter participação da Câmara, participação do Senado e sanção ou veto do presidente. No caso aqui, sanção ou derrubada do veto do presidente. Não é isso? A lei nasce assim, a lei nasce com a participação dos dois poderes, o legislativo e o executivo. Confere? Mas peraí. Perceba que existem algumas normas que não têm sanção ou veto do presidente da República. Note que algumas matérias não têm sanção ou veto do presidente da República. Quais matérias, Nelson? É o exemplo do Congresso Nacional sem sanção, do artigo 49. Se a matéria não tem sanção do presidente da República, não pode ser lei, meus amores, porque lei tem que ter sanção ou pelo menos derrubada do veto do presidente. Algumas matérias não são editadas com sanção ou veto. Algumas matérias é competência da Câmara, competência também do Senado, passa pela Câmara, passa pelo Senado, mas não passa pela sanção ou veto do presidente. Não pode ser lei. Se a matéria é exclusiva do Congresso, se o presidente não sanciona o veto, não pode nascer uma lei. Qual a norma que surge que tem força de lei nesse caso? Um decreto legislativo. Decreto legislativo é uma norma com força de lei, mas é uma norma que é editada pelo Congresso sem sanção do presidente. Perceba, lei tem que ter sanção ou veto do presidente. Lei tem que ter sanção ou veto do presidente. Não é isso? Quando não tem sanção ou veto, quando a matéria é exclusiva do Congresso, não pode ser lei. Não tem sanção ou veto? Então será o que, Nelson? Será um decreto legislativo. Simples assim. Mas peraí. Nelson, eu estou lembrando aqui que você disse que algumas matérias são competências só da Câmara ou só do Senado. Se a competência é só da Câmara ou só do Senado, a norma que tem força de lei não pode ser a lei, porque lei tem que ter as duas casas e a sanção. Não pode ser decreto legislativo, porque decreto legislativo tem que ter as duas casas na votação. Se a competência é só da Câmara, senhoras e senhores, sem participação do Senado, sem participação do presidente, ou se a competência é só do Senado, senhoras e senhores, sem participação da Câmara, sem participação do presidente, essa matéria será regulada por uma resolução. Vê como é fácil. A competência das duas casas, com sanção do presidente, tem que ser uma lei. A competência das duas casas, sem sanção do presidente, decreto legislativo. A competência de uma ou outra casa, sem sanção do presidente, competência será uma resolução. Resolução tem força de lei, mas é para matéria privativa da Câmara ou privativa do Senado. Me diga, difícil isso? A única coisa que pode dificultar um pouquinho, e olhe lá, nem sei se dificulta mesmo, é que você tem que saber que quando a competência for das duas casas, sem sanção do presidente, duas casas sem sanção do presidente, pode ser um decreto legislativo ou uma resolução. O Congresso Nacional faz as duas casas sem sanção do presidente, pode fazer decreto legislativo ou resolução. Se for só a Câmara, resolução. Se for só o Senado, resolução. Se for o Congresso
com sanção do presidente, tem que ser lei. Se for o Congresso sem sanção do presidente, pode ser decreto legislativo ou resolução. Lembra quando o presidente da República solicita ao Congresso Nacional, pede ao Congresso para fazer uma lei delegada? Essa lei delegada, senhoras e senhores, o Congresso delega através de uma resolução. Lembra disso? Dê uma olhadinha em lei delegada, se não lembra. Delega através de resolução. Tá? Ai meu Deus, Nelson, estava tão fácil, mas agora o Congresso faz um ou outro. É verdade, só que você não tem que saber, a menos que você vá fazer concurso para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal. Você não tem que saber quando é que o Congresso faz uma norma ou outra. Repito, a menos que você vá fazer concurso para o Senado ou para a Câmara, você só precisa saber que o Congresso Nacional, sem sanção do presidente, pode fazer as duas normas. Quando é que é uma, quando é que é outra, não preciso saber. Aqui tem um exemplo por causa de decreto legislativo. Lá em medidas provisórias, eu dei o exemplo com Elisângela, que quando a medida provisória cair, ela será regulada por um decreto legislativo que surgirá em até 60 dias. Esse decreto legislativo surgirá em até 60 dias. Opa, se é decreto legislativo, ele foi editado por quem? Por quem? Por quem? Pelo Congresso Nacional, sem sanção do presidente. Difícil isso, senhoras e senhores? Que nada, isso é até colorido. Certo? Tá claro até aqui? Mas eu não terminei não. Olha só, preste atenção, a tela ficou preta de propósito. Preste atenção aqui, olha, vou riscar. Meus amores, o decreto legislativo e a resolução, note, ambos têm força de lei. Os dois têm força de lei. Estão em pé de igualdade com a lei. A diferença é que não tem sanção do presidente da República. E algumas resoluções só participa uma casa, outras as duas casas. O decreto legislativo é votado por maioria simples ou maioria relativa, mesma coisa. E a resolução, Nelson? Maioria simples. Ou, se preferir, maioria relativa. Eu vou repetindo até você cansar. É aquela em que eu preciso de quê? De mais da metade dos presentes. Certo? Não tem no decreto legislativo, claro, vou falar por desencargo, sanção do presidente. Não tem sanção do presidente. E a resolução? Também não tem sanção do presidente. Certo? O decreto legislativo é feito pelas duas casas, Câmara e Senado. Resolução pode ser feita pelas duas casas, Câmara e Senado, ou pode ser feito por uma das casas, só a Câmara ou só o Senado. Lembra qual é a casa que mexe com dinheiro? Vou fazer um pedido de empréstimos internacionais, um empréstimo internacional. Vou mexer com dinheiro. Qual é a casa que mexe com dinheiro? É o Senado. O Senado autoriza. Opa, a competência é privativa do Senado, é só de uma casa. O Senado autoriza. Se é só competência do Senado, ele autoriza o pedido de empréstimos por uma resolução. Certo, meus amores? Simples assim. Vamos ficar por aqui. Volto no outro vídeo com o Tribunal de Contas. Beijo no coração. Tchau, tchau.